Olá, bem-vindos de volta ao canal Sombras de Sabedoria. Hoje, mergulharemos nas profundezas da literatura, com um tema intrigante: Clarice Lispector. Essa fantástica e renomada escritora chegou ao Brasil quando tinha apenas 1 ano de idade. Ela nasceu na Ucrânia em 1920. Sua família imigrou para o Brasil 2 anos depois. A mudança da família de Lispector para o Brasil ocorreu em busca de melhores condições de vida, escapando das tensões políticas e das dificuldades econômicas que a Ucrânia enfrentava na época. Clarice se naturalizou brasileira, então, estabelecendo-se na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Mudou-se para o Recife, onde Clarice passou parte de sua infância e adolescência. Mudou-se para o Rio de Janeiro no ano de 1935, quando tinha aproximadamente 15 anos, para continuar seus estudos e, posteriormente, construir sua carreira literária na cidade. Estudou Direito na Universidade do Brasil, atualmente UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi na cidade do Rio de Janeiro que ela construiu sua carreira literária e se tornou uma das escritoras mais influentes da literatura brasileira do século XX. Sua relação com o Rio de Janeiro desempenhou um papel significativo em sua vida e em sua produção literária. Viveu uma vida tão enigmática quanto suas obras. Sua vida foi permeada por turbulências, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Sua carreira literária é impressionante. O que torna Clarice tão única é seu estilo literário, que transcende as convenções e mergulha profundamente na psicologia humana. Ao abrir uma obra de Clarice, você é imediatamente cativado por seu estilo envolvente. Ela escreveu: "Escrever é uma maldição, mas publicar é uma necessidade." Suas palavras têm o poder de penetrar a alma ainda nos dias de hoje. Suas frases são como pérolas literárias, como quando ela nos diz: "A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade." Clarice faz você refletir sobre o significado da existência humana. Em suas obras, Clarice explora temas profundos. A solidão é um fio condutor, como ela afirma. "Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito." Sua escrita nos leva a um território de introspecção, onde a identidade e o existencialismo são questões centrais. Ela nos desafia a confrontar nossas próprias complexidades e, quando diz: "Amar é um ato de fé, e quem é da fé é inatingível", nos faz repensar o que significa amar e ser amado. O primeiro trabalho de sucesso de Clarice Lispector foi o romance Perto do Coração Selvagem, publicado em 43. O livro é uma obra profundamente introspectiva que marcou a estreia notável da autora no mundo literário. A história gira em torno de Joana, a personagem principal, e explora sua vida, relacionamentos e emoções de uma maneira fragmentada e poética. A narrativa aborda a infância de Joana, sua relação com sua família, seu casamento e suas reflexões sobre a complexidade das emoções humanas. A obra é conhecida por sua prosa inovadora e pela maneira como Clarice Lispector mergulha nas profundezas da psicologia de suas personagens. Perto do Coração Selvagem foi bem recebido pela crítica e pelo público, estabelecendo Clarice como uma voz literária original e influente. Sua escrita inovadora e sua exploração da interioridade humana fizeram deste romance o primeiro de muitos trabalhos notáveis em sua carreira literária. O tema Clarice Lispector é um terreno fértil para elementos sombrios e misteriosos. Em suas histórias, a linha entre realidade e ilusão muitas vezes se confunde, como exemplo em A Hora da Estrela, de 1977, sendo esse seu último trabalho conhecido. É um romance que narra a história de Macabeia, uma jovem nordestina de origem humilde que vive no Rio de Janeiro. Macabeia é uma personagem solitária e deslocada, cuja vida é marcada pela pobreza e pela falta de identidade. Ela trabalha como datilógrafa e sonha em encontrar o amor e uma vida melhor. O narrador da história é Rodrigo, um escritor fictício que está escrevendo a história de Macabeia. Ele observa a vida de Macabeia
de forma distante e reflexiva, questionando a existência e a busca por significado. A protagonista macabeia enfrenta uma existência solitária e angustiante nas ruas do Rio de Janeiro. Clarice tece um véu de mistério ao redor da vida de Macabeia, tornando-a um ícone do desconhecido. O romance explora temas como a solidão, a alienação, a busca de identidade e a condição humana. À medida que a história avança, Macabeia conhece Olímpico, um operário metalúrgico, e os dois iniciam um relacionamento. No entanto, a vida de Macabeia é abruptamente interrompida por um trágico acidente. A Hora da Estrela é uma reflexão profunda sobre a vida, a morte e a escrita. Clarice Lispector utiliza uma linguagem poética e introspectiva para explorar a existência e a efemeridade da vida de Macabeia. O livro desafia o leitor a refletir sobre questões existenciais e a natureza fugaz da vida. Clarice Lispector tinha um profundo amor por animais, especialmente por cachorros. Ela possuía vários cachorros de estimação ao longo de sua vida e era conhecida por sua empatia e cuidado com os animais. Em seu livro A Hora da Estrela, a protagonista Macabeia também tem um cachorro chamado Barbado, o que reflete o carinho da autora pelos animais. Além disso, Clarice chegou a escrever sobre a experiência de ter um cachorro em sua casa, destacando a conexão única que existe entre humanos e animais. Ela acreditava que os animais podiam proporcionar uma compreensão mais profunda da natureza humana e eram capazes de oferecer amor incondicional. Essa ligação com os animais demonstra uma faceta sensível e afetuosa da vida de Clarice Lispector, que nem sempre é amplamente reconhecida, mas que influenciou sua escrita e sua visão de mundo. Em relação às suas obras, Clarice Lispector é uma autora prolífica. Ela escreveu desde romances, contos, crônicas, ensaios até literatura infantil. Alguns de seus trabalhos mais conhecidos incluem Perto do Coração Selvagem, em 1943, seu primeiro romance, Laços de Família, em 1960, uma coletânea de contos, A Maçã no Escuro, de 1961, outro romance notável, A Paixão Segundo GH, de 64, trabalho significativo, Felicidade Clandestina, de 71, uma coleção de contos. A Hora da Estrela, em 1977, o último e um de seus romances mais famosos. Estes são apenas alguns exemplos de sua vasta produção literária. Ela deixou um legado duradouro na literatura brasileira e é admirada por seu estilo único e suas reflexões profundas sobre a condição humana. Clarice Lispector é mais conhecida por seus romances e contos, mas também escreveu poesias profundas. Aqui estão 10 poemas de Clarice Lispector. 1. As palavras. As palavras voam, as palavras se esvaem, as palavras escapam como a água entre os dedos. As palavras se desvanecem como os sorrisos que tentam fixar-se na memória. 2. Silêncio. Silêncio, corte na carne das palavras, um sorriso cortado no rosto das palavras. O que é aprofundado é também o que é perdido. 3. Na presença da ausência. E de súbito, no meio do silêncio, estará presente a tua ausência. 4. Rosto. Debaixo do meu rosto há outro rosto, e debaixo dele há o teu. E debaixo do teu rosto estou eu, e debaixo do teu eu temos todos o rosto que não quer aparecer. 5. Saudade. A saudade é a prova de que o passado valeu a pena. 6. Palavras são o avesso das coisas. A palavra é minha quase única atenção. Nela ponho tristeza, e se não a ponho, ponho o vazio de sua ausência. 7. A vida nunca é concreta. A vida nunca é concreta. É a realidade de um sonho sobre o qual se estende a sombra do homem. 8. Tudo é possível, inclusive o impossível. Há uma ordem que ordena todas as coisas, e a gente não pode, porque não consegue fazer o impossível, pode realizar o possível. 9. Nada mais real do que os sonhos. Nada é mais real do que os sonhos. A realidade, no fundo, é sonho tão raso que as estrelas nele se arrastam. 10. Alegria e tristeza. A alegria é a prova dos 9. A tristeza é a prova dos 7. Esses poemas de Clarice Lispector
refletem sua profundidade e habilidade em explorar a linguagem para expressar emoções e pensamentos complexos. Espero que você os aprecie. Antes de terminarmos, aqui estão algumas curiosidades sobre Clarice Lispector. Ela era amiga de escritores como João Cabral de Melo Neto e Júlio Cortázar. Sua influência na literatura transcende fronteiras e gerações. O impacto de Clarice na literatura e na cultura é inegável. Ela continua a inspirar escritores e leitores, desafiando-nos a explorar os abismos da existência. Em resumo, Clarice Lispector nos convida a uma jornada literária de introspecção, onde a luz encontra a escuridão e o mistério se entrelaça com a realidade. Clarice Lispector foi casada com Mauri Gurgel Valente, um diplomata brasileiro. Tinha 22 anos de idade na época de seu casamento, em 1935. O casal teve 2 filhos, Pedro e Paulo. Seu casamento com Mauri Gurgel Valente a levou a viver em diversas cidades ao redor do mundo, devido à carreira diplomática de seu marido, incluindo Nápoles, Berna, Washington e voltando para o Rio de Janeiro. A experiência de viver em diferentes lugares e culturas teve influência em sua escrita e na complexidade de suas reflexões sobre a identidade e a existência humana. Após o divórcio de Mauri Gurgel Valente, em 1959, Clarice continuou sua vida como escritora e jornalista, e seu relacionamento com outros escritores e intelectuais também desempenhou um papel importante em sua vida. Ela manteve amizades e contatos com figuras proeminentes do mundo literário e artístico, como João Cabral de Melo Neto e Érico Veríssimo. Clarice Lispector faleceu em 9 de dezembro de 1977 na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Ela viveu até os 56 anos. É reconhecida por sua obra literária única e por sua influência duradoura na literatura brasileira e internacional. Espero que este vídeo tenha lançado luz sobre sua obra e que você esteja motivado a explorar seu universo literário. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada pelo mundo de Clarice Lispector. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Deixe seus comentários abaixo com suas reflexões sobre Clarice e outros temas que você gostaria de ver no futuro. Você pode me encontrar nas redes sociais para mais conteúdo intrigante. Até a próxima!